Olá, olá! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o programa Perder Peso em até 30 dias sem deixar de comer o que você gosta. E esse episódio, você quer perder peso, já tentou muitas vezes e não tem resultados? Para você que não me conhece, eu sou Silvia Coqueto, nutricionista. Eu eliminei 20 quilos sem sofrer, sem deixar de comer as coisas que eu gosto. E hoje eu te ensino a perder peso em até 30 dias sem sofrer, sem deixar de você comer as coisas que você gosta. Mesmo para você que já tentou muitas dietas sem sucesso, mesmo que para você que tem medo de passar fome, para você que nunca começa porque acha que não vai conseguir, para você que já se matriculou na academia, não consegue ir, ou mesmo se você vai, você não vê resultados, para você que até que emagrece um pouco, mas depois fica travada, para você que já foi em vários nutricionistas, se sente perdida sem saber por onde começar, ou até mesmo para você que vai no médico, faz protocolo com o nutrólogo, vai para o endocrinologista, emagrece, mas depois recupera tudo de novo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Esse é o episódio Como Perder Peso em 30 dias sem deixar de comer o que você gosta. Então vamos lá. Já tentei muitas vezes perder peso, todas sem sucesso. Nesse momento, olha só uma coisa. Você quer perder peso, você tentou muitas vezes, todas sem sucesso. Pode ser que você troca um novo pelo novo. São aquelas pessoas que conhecem todos os nutris da cidade, todos os nutris da região. Ixi, conhece todos os nutrólogos, todos os endócrinos, conhece todo mundo que fala sobre perder peso, mas na verdade nunca se entrega ao programa de fato. Ou a cada suplemento que lança, vai lá e compra. A cada inovação do mercado, você vai estar lá comprando shake, suplemento, mas você nunca se entrega de verdade a um programa para você entender direitinho o que existe por trás desse processo, que é o que eu vou falar aqui. E tem uma coisa muito errada, né, minhas descomplicadas, por quê? Se hoje, a cada lugar que a gente vai, né, tem informações sobre o que é certo comer, o que é errado comer. Cada dia aparece coisas diferentes. Hoje a gente encontra muita informação sobre perder peso, os alimentos certos, os alimentos errados. Mas mesmo assim, o índice de sobrepeso, obesidade só aumenta, inclusive nas crianças, né? Então existe alguma coisa por trás aí que muitas vezes nós não estamos identificando. Eu falo nós, mas na verdade você não está sabendo identificar. Então muitas vezes o seu perfil de comportamento é esse perfil de trocar o novo pelo novo. Você fica ansiosa por resultados rápidos e você acaba buscando muitas coisas ao mesmo tempo, e quem faz tudo ao mesmo tempo acaba que não faz nada direito, né? E aí, você não aprende a lidar com a comida, você não aprende a se comportar numa festa, numa viagem. Então você viaja, você come como se não houvesse amanhã. Você vai para uma festa, você come como se não houvesse amanhã. Isso tem muito pouco a ver com a sua dieta, isso tem muito mais a ver com a sua relação com a comida, com o seu histórico de comportamento com a comida, do que propriamente saber ou não o que comer, né? E muitas vezes é isso que vocês querem. Cadê a dieta nova? Cadê a receita nova? Mas e aí, quantas receitas também que você tem guardada aí na sua gaveta, no celular, que você não coloca em prática, que você não faz? Então, uma coisa que você precisa de entender, uma oportunidade que eu vou falar aqui agora muito mais importante do que a própria dieta, é você entender o que te fez ganhar peso, a causa dessa situação. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Pode ser
que você está comendo devido a um trauma que você teve, se você perdeu uma pessoa querida na sua família, se você perdeu um trabalho que você gostava muito, se você teve uma decepção amorosa, se você passou por um divórcio, alguma coisa que te abalou muito, você vai lá e come para aliviar isso. Nesse caso, você come as suas emoções, então pouco importa as tentativas que você faça, você não vai conseguir, porque você vai estar sempre ali com aquele trauma que te impede de ter resultados. E nesse caso, a última coisa que você precisa é um nutri, você precisa de um psiquiatra, um psicólogo, para poder realmente destrinchar todo esse problema e depois você chega com a abordagem nutricional correta, ok? E aí, é mais quando você encontra um nutricionista com uma abordagem comportamental e emocional, fica muito mais fácil de você identificar todo esse viés, identificar todo esse caminho e você já direciona mais rápido, né? Não que a gente vai tratar todos esses traumas lá, mas a gente consegue identificar, isso já faz uma boa parte do processo, né? Porque a tal dieta não é muito o que você precisa. Você precisa de uma terapia em si e depois que você estiver pronta, aí o seu emagrecimento se torna uma realidade. E olha só, uma cliente minha, a Jaqueline Teixeira, ela eliminou 20 quilos em 10 meses. Sem passar fome, sem sofrer, sem comer as coisas sem deixar de comer as coisas que ela gosta. Porém, ela tentava muitas vezes sozinha, tinha histórico de obesidade, ela vivia no efeito sanfona, ela estava prestes a desistir, me encontrou, perdeu peso. Mas aí, quando a mãe dela faleceu, ela engordou, recuperou todo o peso novamente. Depois ela teve muita dificuldade de voltar a perder peso. Então, o que eu sugeri, acompanhei ela depois um pouquinho também, é iniciar uma terapia, iniciar um programa, porque a gente já viu que ela conseguia perder peso, mas ela teve um grande trauma, ela teve uma grande dor, que foi a perda da mãe. E nesse caso, ela não ia conseguir mais perder peso para poder viver os resultados dela, né? Mesmo que ela já tivesse conseguido uma vez. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Oi, Rafa, tudo bem? Então, olha só, muitas vezes você acredita que para perder peso é só o que você pode ou não pode comer. Ah, eu fiz muitas dietas todas sem sucesso, então eu só cortei. Eu cortei tudo que eu gosto, eu cortei todas as coisas que me dão prazer e você não percebe, não consegue identificar de onde vem tudo isso. Então, tudo isso são hábitos na sua rotina que estão ali que você nem percebe. Olha só, uma coisa que eu comecei a identificar que me ajudou a ganhar peso, e eu não tinha essa consciência, tá, gente? Eu fui ter consciência disso, quase 20 anos depois. Quando eu fui morar, eu tinha 14 anos, eu fui morar fui morar na capital, saí da casa dos meus pais, eu comecei a desenvolver ansiedade, compulsão por comida, porque os meus primos eram mais velhos, todos eles sabiam andar na capital, pegar ônibus, tinha um cartão de crédito, eu não tinha nada disso. Então, eles viviam a vida deles lá e eu sofri muito, porque na minha escola eu era mais inteligente, lá eu era uma das mais burras, parecia que eles falavam grego. Então, eu sofri muito. E uma maneira de eu me sentir acolhida, de sentir que a gente morava numa república de primos, sentir que os meus primos olhavam para mim era comendo. Então, se sobrava um resto de arroz, de feijão, de macarrão, eu comia tudo. E aí era uma maneira deles me darem atenção. Olha, limpa trilho, olha, a Silvia come tudo, nossa, limpa a panela. Eu me achava o máximo, que eles brincavam comigo dessa maneira. Mas eu não percebia que eu, inconscientemente, eu desenvolvia esse padrão. Olha que interessante. Eu comecei a engordar um pouco ali, fiquei com aqueles quilos a mais. Depois, já teve uma outra situação que me fez também
engordar, que eu vou falar com vocês, já vou falar com vocês. Então, essa situação foi o que? A falta de dinheiro. Quando eu fui morar fora, eu não tinha dinheiro para nada. Então, quando a gente, raríssimos momentos que a gente fazia uma comida diferente, raríssimos os momentos que lá morando em República a gente comia uma comida diferente, eu me empanturrava. Eu comia até passar mal. Então, depois que eu tive noção desses gatilhos, eu consegui, claro, passaram-se anos, porque eu não tive contato com isso naquela fase, né? E durante também minha faculdade de nutrição, eu não aprendi nada disso. Fui aprender depois, na marra, sozinha. Então, a primeira coisa é, você acredita que perder peso é só parar de comer e você não identifica a raiz de tudo isso. Onde que tá brotando esse comportamento? O segundo, você não tem a menor noção sobre os grupos de alimentos ou sobre tirar dúvidas com o seu Nutri, sobre como você levar de uma maneira leve todo esse processo de comer, de não comer, de receitas. Você compra um monte de coisa na tentativa de milagre e compra, depois não sabe como usar, fica aquele dinheiro todo parado e nada dos seus resultados aparecerem. Então, você não aprende a pensar. E o outro ponto é você não aprende a pensar porque o seu cérebro não gosta de mudança. Ele prefere te ver morta do que te ver mudar, né? Por isso que o tal do perder peso, o tal de se manter num hábito saudável é tão desafiador. Não falo que é difícil, porque do jeito que eu mostro, do jeito que eu aplico na minha rotina e de todas as minhas descomplicadas, fica fácil, fica leve. Mas até a gente entender, pode ser que na sua cabeça você fale, é difícil perder peso, é difícil emagrecer. Porque seu cérebro não quer que você mude, porque ele não quer que você gaste energia com algo que você faz o tempo inteiro. Você come desde o seu primeiro dia de vida até o dia que você vai morrer. Então o seu cérebro não quer gastar energia com isso, ele quer te poupar. Por isso que todas as vezes que você começa uma mudança, ele vai lá e te puxa o tapete. Ai, deixa isso pra lá. Ai, já comeu, volta. Então, isso também faz diferença. Você não aprende a combinar, a raciocinar os grupos de alimentos. E o terceiro ponto é que você se sabota o tempo inteiro. Hoje pode ser mais uma, amanhã eu começo, porque apareceu um cachorro quente na rotina do nada. Ai, vou desistir. Ai, eu comi 3 pratos de macarrão, tive um ataque de compulsão, vou desistir. Então ele faz de tudo para te puxar o tapete, mas você não sabe identificar como essas coisas acontecem, porque você está ali focada em fazer a tal dieta, comer salada e carne, e na verdade o excesso de carne vai te engordar. Você só está com esse foco aqui, ó, cortar pizza, cortar refrigerante, cortar cerveja, comer salada e carne e se sabota o tempo inteiro porque não consegue manter. Então, como você não consegue manter, você precisa de entender como que os alimentos naturais vão ser a sua base. Isso não muda, todo nutricionista fala isso. Agora, qual é a dificuldade de seguir? Qual é a dificuldade de colocar em prática, né? Então, existe o jeito certo de comer as coisas erradas. Eu gosto de chocolate, bora, tem um jeito certo de comer. Eu gosto de doce, como que eu vou comer? Eu gosto de pizza, qual é o melhor jeito de comer? Eu gosto de macarrão, eu gosto de lasanha, qual é o melhor jeito de comer? Então, como você consegue comer tudo que... E muita gente fala pra mim assim, mas Nutri, como que eu vejo você comendo? Ontem, quem acompanhou meus stories viram, meu prato, gente, tava lá, tropeiro, lasanha, estrogonofe, carne de panela, torresmo e ainda tomando cerveja. Então as pessoas me perguntam, como que você consegue? Mas é porque eu fiz o contrário. Eu desenvolvi um modo de pensar e construí minha base forte. Aí, acabou. Então, o jeito certo, né, de aprender a combinar os alimentos e, principalmente, entender tudo que te fez engordar. E eu vou te ensinar, eu vou te contar um passo a passo para você aplicar
que eu apliquei quando eu comecei a perder peso de um jeito tão fácil, de um jeito tão maravilhoso, de um jeito que, olha só, gente, pega isso. Eu não ficava triste pela comida que eu não comia. Eu ficava feliz pela sensação de vitória, de resistir àquele tanto de comida. Só que muitos de vocês ficam, ai, mas eu vou na festa, não vou comer. Nossa, pra mim, eu chegar em casa de uma festa e não me sentir empanturrada, era uma sensação de alegria, de vitória, de poder, de liberdade, que eu me viciei, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Rafa, eu atendo no mundo inteiro, né? Porque online a gente atende no mundo inteiro. Mas o meu consultório presencial fica no Espírito Santo, em São Gabriel da Palha. Mas online é no mundo inteiro. Tanto é que eu tenho clientes da Inglaterra, eu tenho clientes de Portugal, eu tenho clientes dos Estados Unidos, eu tenho cliente até da minha própria cidade que querem fazer online, que não tem tempo de se deslocar, que não gosta de dirigir. Então é muito fácil. Então, bora lá, gente, aqui vai um passo a passo para vocês. Antes da minha adolescência, que eu comecei, eu tive um histórico lá na minha infância. Entendam, e aqui eu vou contar uma história para vocês, mas vai ser o passo a passo que vai te libertar. Na minha casa, a gente não passava necessidade, graças a Deus, muito pelo contrário. Na nossa infância, a gente tinha um padrão de vida muito maior do que depois, na adolescência. Só que a minha mãe, uma mãe muito maravilhosa, ela não fazia guloseimas, ela não fazia um bolo com cobertura durante a semana. Raríssimas vezes tinha uma comida diferente. E todas as minhas amigas, na casa dela, sempre tinha um rocambole, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, sempre tinha alguma coisa assim. E eu comecei a crescer com isso. Eu ia para casa das minhas amigas, gente, eu detonava. Eu comia muito, eu e minha irmã, 2 frieiras. Então, eu comecei a perceber que ao ir numa festa, ao ir num rodízio, ao estar em contato com qualquer coisa que relembrava a minha infância, eu comia para me empanturrar. Festas de aniversário, eu fazia falta de educação, mesmo sendo nutricionista. Eu fazia falta de educação nas festas de aniversário. Começava a servir o bolo lá, eu já gritava daqui, ou eu ia andando atrás do bolo, uma coisa horrorosa. Ou mandava meu ex-marido ir atrás, pegar pra mim. Todo mundo olhava o meu jeito de comer e eu não tinha a menor consciência disso, tá? Segura aí. E foi justamente onde eu comecei, depois, né, depois que eu passei da minha adolescência, lá morando fora, comendo, tendo ataque de compulsão para chamar atenção, comendo para aproveitar a oportunidade que eu não tinha dinheiro. Chegou aqui na vida adulta, depois que eu comecei a estudar, eu comecei a refletir, eu me via de cima. Se veja numa festa, Silvia, de cima, seu comportamento, o que você escolhe. Se veja, vai, olha o que você escolhe, o que você come. E eu comecei a me ver comendo, eu sentia tanta vergonha, achava tão feio aquilo, porque eu sou nutri, queria ser uma nutri, que eu tivesse orgulho de mim, e não, eu tinha vergonha de mim, eu me sentia fracassada, porque eu chegava em casa empanturrada e não conseguia nem me mexer, e tinha que ficar tomando remédio para digerir toda aquela comida. Então foi aí que eu percebi que quando eu ia numa festa de aniversário, quando eu ia num rodízio, quando eu ia até num barzinho petiscar, quem estava ali era a Silvia da infância e da adolescência. A Silvia da infância, que não tinha aquelas guloseimas no dia a dia, queria comer, e a Silvia da adolescência, que passou por um período turbulento, queria comer para chamar atenção, queria comer porque não tinha dinheiro. Quando eu me dei conta que eu já era adulta, que eu trabalhava, que eu já estava ganhando dinheiro para poder comprar o que eu quisesse comer, para poder bancar tudo o que eu quisesse, eu não precisaria mais de me empanturrar, porque agora eu tinha meu dinheiro para comprar o que eu quisesse, para comer o que eu quisesse, então eu não precisava mais de entrar numa festa e ter um ataque de compulsão. E foi aonde que eu percebi e me libertei de todos esses comportamentos
aos poucos, né, treinando esse hábito. A cada festa que eu ia, eu respirava fundo, eu me preparava, eu me via, eu chegava naquela festa e eu falava, a Silvia criança e a Silvia adolescente, elas não existem mais. Precisou delas existirem para eu estar aqui. Mas agora você é adulta, você já está casada, não precisa disso. Então, talvez para você que começa uma dieta e não vê, muitas vezes não tem sucesso, você está apegada ao que pode e o que não pode comer. E você esquece de analisar o que existe por trás de tudo que te fez comer, de tudo que você comeu para engordar. Faz sentido, gente? Faz sentido? Você não nasceu comendo, você não nasceu com ataque de compulsão. E você trocando o novo pelo novo. Talvez no seu perfil comportamental, essa personalidade que é o novo pelo novo, e você tem uma necessidade de resultados rápidos, então você não se entrega por nada. Então tem 2 pontos: troca o novo pelo novo, necessidade de resultados rápidos, nunca se entrega a nada, e você não identifica exatamente os pontos que te fizeram engordar. Gratidão por ter vocês aqui, beijo da Nutri, e qualquer coisa pode me chamar no direct que eu respondo vocês, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau.